Boa noite a todos e a todas. Então, eu sinto pelo atraso, estava no consultório atendendo e a última paciente eu não pude liberar sem antes fazer com que ela sentisse a vontade para que ela seguisse o caminho dela. Então, primeira vez que eu cheguei aqui atrasado, sempre cheguei no horário, né? Mas sempre vai ter uma primeira vez, e essa foi a minha primeira vez, mas nem por isso vamos deixar de dar o recado. Essa casa repleta de pessoas, que é uma alegria ver, tem gente até sentada aqui no corredor, porque não tem nem vaga aqui dentro, ou porque está em algum trabalho aqui fora, porque tem verdadeiramente pessoas que cabem no salão doutrinário. Tem um curso lá em cima, o pessoal vai descendo. Então, gente, o pessoal que já me conhece já sabe que todas as vezes que eu falo aqui, e que quando o tema não é sugerido pela casa, eu normalmente vou falar dos temas da benfeitora Marta, que vocês tiveram o prazer de ter aqui Marcel Mariano, né, fazendo uma palestra. Depois eu recebi mensagem do meu celular: Flávio, esse é Marcel, o que é o médium que dá a comunicação de Marta? Eu digo, sim. Nossa, que legal. De tanto eu falar de Marta, de tanto eu falar de Marcel, ele terminou vindo aqui a convite de Bira, ele aceitou o convite e fez uma palestra. Está disponibilizada essa palestra dele, Bira? Estamos conversando. Não, eu falo, está em alguma rede, está no YouTube, ficou gravada, está em algum lugar, você não sabe, né? Não sei. Tá. Então, é óbvio que Marcel Mariano, quem aqui conhece Marcel Mariano? Pronto. 3, 4 pessoas, 6 pessoas, está o suficiente. Os que não conhecem, rapidamente, Marcel é um médium baiano, que tem um trabalho doutrinário há longos anos, no que diz respeito ao trabalho na Federação Espírita do Estado da Bahia, e também agora na Mansão do Caminho. E de alguns anos para cá, ele vem trazendo mensagens da benfeitora Marta, que é o que eu vou falar para vocês hoje. Nosso tema de hoje é baseado em uma das mensagens dela, que ela traz todas as manhãs, eu repito sempre, para vocês entenderem a disciplina dessa médium, ou a disciplina desse espírito e a disciplina desse médium, que vai completar 1000 mensagens, todos os domingos até sexta-feira tem mensagem dela, todo dia, só não tem sábado. Então ele se coloca à disposição, é o protocolo, né? Onde ela psicografa através dele. Vocês sabem como o Chico fez, como o Divaldo fez. Marcelo acorda às 4h20 da manhã, se coloca à disposição, às 5 horas ele leu algumas coisas, estudou, ela se apropria do campo perispiritual dele, ele se desdobra e ele fica lá e ela traz essas mensagens diárias que são excelentes. Por quê? Porque sempre tem a ver com a atualidade. Fala sobre a pandemia, fala sobre a guerra, fala sobre a política, fala sobre o meio ambiente, fala sobre o encontro do clima, todos os assuntos que estão acontecendo no mundo, a guerra da Ucrânia e a guerra da Rússia, traz mensagens sobre isso. Então, no momento atual, é o espírito que está mais participativo, no meu ponto de vista, no que diz respeito às conjunturas que nós estamos atravessando. Os outros espíritos continuam psicografando, mas assim, esporadicamente, através de um médium aqui, outro acolá. Ela não, é de domingo a sexta-feira. Eu não conheço hoje, no momento, nenhum espírito do nível de Marta, de escola. Ela se assemelha a Joana de Anjos, cada um com o seu papel, mas a linha psicológica, a linha de abordagem, a linha de escrita dela, muito me conforta por causa dessa atualidade, e portanto eu trago para vocês, porque vocês não sabem que essas mensagens estão acontecendo. Alguns já sabem, já me seguem lá no meu canal do YouTube, né, que vocês podem ver as outras mensagens, quando vocês assim sentirem o chamado, porque todos os dias, qual é a minha tarefa? Fazer a locução, somente isso. Eu só vou pegar a mensagem que ele trouxe, nada mais, nada menos que Marcel é o mensageiro, que é o intermediário, e eu sou o locutor. Só isso. Não produzi nada, não criei nada. A única coisa que eu faço é ler. Para pessoas que às vezes não têm acesso a ele, porque ele manda na lista de transmissão 6h20 da manhã para 800 pessoas, esses replicam e chegou até a mim. Eu digo, Marcel, eu queria pedir a sua autorização para fazer a locução. Ele, ok, liberou. E hoje ele tem tido visualizações diárias de 200 pessoas, 300 por dia que vê as mensagens dela, e chega a não sei quantas pessoas no Brasil. Tem gente lá no Pará me mandando mensagem, tem gente lá no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Vitória, que não teria acesso a essas mensagens dela, talvez, se não houvesse essa divulgação, não só minha, como de outras 2 amigas, uma que é lá do Maranhão, que faz o podcast da mensagem, e uma outra também aqui de Salvador, que faz o vídeo. Não aparece, mas como eu sou aparecido, né? Eu gosto de aparecer, eu faço eu mesmo a gravação, e eu faço a minha filmagem, e coloco no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Vocês podem pesquisar depois, e vão ouvir as mensagens dela, que são belíssimas. A de hoje, ela não deu título, ela não dá título à mensagem, eu que dou. Por que eu dou? Porque o algoritmo
do YouTube não entrega se não tiver título. Se todo dia botar mensagem do Espírito Marta, do dia 12, mensagem do Espírito Marta, do dia 13, mensagem do Espírito Marta, não rola. O pessoal não vai botar a divulgar. Aí eu pensei a perceber, eu digo, olha Marcel, deixa eu botar um título, ele pode botar. Eu percebo que quando eu boto o título, chega a 200, 300 pessoas, chega uma vez que foi a 3 mil. Eu publiquei agora, no outro dia amanheci, tinha 3 mil pessoas vendo. Não foi porque a mensagem foi excepcional, todas são excepcionais, foi por causa do título, que eu não lembro qual foi, que alguma coisa do algoritmo pegou e distribuiu para meio mundo. Chegou a 3 mil pessoas, eu digo, olha, um dia chegar a 3 mil, então eu tento sempre fazer um título criativo, mas é difícil. Porque criar título todo dia, de domingo a sexta-feira, não é brincadeira. Essa eu intitulei como uma pergunta: qual é o seu modelo? E aqui eu já começo, provocando vocês a refletirem no que vocês têm depositado, o modelo que vocês escolhem para se referenciar na vida de vocês. Por que eu trago isso, minha querida e meus queridos aqui? Nós vivemos um momento de polarização grave na sociedade odierna, na sociedade moderna. Nós estamos passando por uma guerra na Ucrânia sem precedentes, com o risco iminente de termos a terceira grande guerra mundial e uma guerra nuclear. Eu não faço isso para intimidar e me meter medo, porque eu não tenho esse movimento na minha alma. Eu sou um entusiasta, um otimista, e eu sou a favor da vida, e sei que tudo no final vai dar certo. Porque mesmo que não esteja dando, é porque ainda não chegou no final. Porque no final vai dar tudo certo. Se não está dando, minha amiga e meu amigo, é porque não chegou no final. Porque no final, eu sei que a dor da travessia é muito impactante. Não é fácil viver uma dor lancinante de um órgão que está sofrendo. Você quer logo que chegue no final, mas pode dizer assim, ó, vai passar. Essa dor vai passar. Vai passar de alguma sorte. O que você vai ter é o grau de resiliência para o enfrentamento da dor. Porque a dor em mim ressoa de um jeito, em Bira ressoa em outro. Porque ele tem um nível de resistência à dor que é dele, e o meu é o meu. Mas em todos os dois a dor vai passar. Como eu vou atravessar a minha dor, vai determinar o que vai ser o final da minha trajetória. Se com muito mais sofrimento, com muito mais labor, ou de uma forma mais resignada, proativa, resiliente, onde a gente aceita que dói menos. Tem um ditado assim, ó, bateu, doeu, leva que é seu. Aceita que dói menos. Porque se você está recebendo e aquilo está lhe incomodando, de alguma sorte, o processo é seu. O que o outro lhe diz, não importa, é o que ele tem a me dizer. Quando você passa a ser controlado pelo que o outro lhe diz, é sinal de que você está susceptível, vulnerável, você está muito deixando que o outro gerencie as suas demandas, gerencie as suas emoções. Qual é a regra para o bem viver e para o bom viver? É você ser o gestor das próprias emoções. Eu não posso permitir que Bira me controle. Eu não posso permitir que ninguém externo a mim me controle no que os outros me dizem ou deixam de me dizer. Então esse introito é para mostrar aqui qual é o modelo que vocês estão seguindo nesse referencial que a gente está vivendo, dessas polarizações tristes em que o nosso Brasil tem atravessado, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Essa semana eu já falei terça-feira na Casa do Caminho, ontem eu dei aula na UNE, na Universidade Livre do Espírito, lá Harmonia, hoje eu estou aqui com vocês na Casa de Arapiraca, sábado eu vou estar no César, Centro Espírita Semeadores do Amor. Meu propósito essa semana que antecede as eleições é fazer com que vocês tenham consciência do que vocês vão fazer da vida de vocês. Não importa se é o candidato A ou B, não me interessa. Eu sei que aqui tem pessoas que vão para um lado e outras que vão para o outro. O que eu quero trazer para vocês é que, independente de você ter uma linha ideológica com o A ou uma linha ideológica com o B, nós devemos nos unir naquilo que convergimos, porque somos irmãos e filhos de Deus. Se ficarmos do jeito que estamos, nós vamos viver aqui no Brasil o que nós vemos nos países lá fora. As guerras religiosas, interreligiosas, as guerras fratricidas, ou seja, entre irmãos, que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não deve passar por isso. Quem tiver no poder foi porque a benevolência do Pai permitiu. Foi porque o gestor do nosso país, que é Ismael, quem não sabe, que é o responsável pelo Brasil, que enviado pelo Cristo é o responsável por gerenciar o Brasil, permitiu, de alguma sorte. É óbvio que você tem o livre-arbítrio, ele não mexe no livre-arbítrio, mas se está no poder fulano, beltrano, cicrano, se lá Putin está massacrando a Ucrânia, é porque é uma permissão da divindade, no sentido de que a gente tem o livre-arbítrio para ser responsável pelo que faz. Claro que vai ter que ter um reparo. O Hitler fez o que fez, ele está lá reparando. O Putin está fazendo o que está fazendo, ele vai ter que reparar. Óbvio que cada um vai ser responsável pelas atitudes que tem, de acordo com o nível de consciência que alcançou.
assim a gente vai dizer, eu não tenho afinidade com determinada linha que está aí, eu tenho com outra, mas a outra também pode não ser a melhor que eu gostaria, porque de fato, o que seria o melhor? Um justo no poder, e para ter justo na terra, eu não conheço ninguém. Se gritar, pega ladrão aqui, não fica nenhum, no sentido simbólico do que é o pega ladrão, eu digo assim, de que a gente tem tantas transgressões na vida, que eu não sei quem seria a melhor pessoa. Óbvio que seria Jesus para governar a terra e governar o Brasil, só que ninguém está no nível de Jesus, todo mundo aqui é comum e perfeito. Vamos ter pessoas que vão ter uns comportamentos equivocados de um lado, o outro vai ter comportamento equivocado do outro, e a gente tem que escolher entre os dois, não tem por onde correr, não tem 20, 30, 40, 50, ou tem ela que tem um mérito por um trabalho social lindo, porque ser uma pessoa espiritualista, porque é uma pessoa que é desapegada de bens materiais, que faz trabalho social desde sempre, esses nem chegam lá. É difícil você ver os candidatos que têm um viés do bom, do belo e do que diz respeito a viver o evangelho, poucos se elegem. Muitos que se elegem são os que se corrompem, são os que se transgridem, são os que têm as mais variadas visões homofóbicas, misóginas. Esses chegam lá porque representam talvez o inconsciente do nosso coletivo. Então, cuidado que eu tenho que dizer, hoje essa mensagem é pautada nisso, e Marta vai chamar atenção para isso, é qual é o modelo que vocês estão seguindo? Será que é o que está aí? Ou seria melhor de se segurar naquele modelo ideal que a gente tem, que é Jesus, que nos deixou um roteiro seguro a ser seguido e que a gente não tem aprendido a seguir? Eu só peço uma coisa e vou fazer a leitura da mensagem. O presidente que assumir, independente de quem for, eu peço a vocês, vibremos para que ele dê certo. Não vai adiantar, se agora vocês estão na disputa, brigas dentro de casa, irmão brigando com mãe, pai brigando com filho, eu atendo e vejo meus pacientes, tem lá uma jovem que briga com a mãe, porque a mãe é de uma denominação, e a filha quer ir para outra, ou quer anular, a mãe não quer que anule, quer que vote no outro, começa a confusão. Daqui a pouco está uma briga dentro de casa, pai batendo no filho, filho batendo na mãe, irmão brigando com o outro, amigo se despedindo. Isso não é o que a gente precisa. A gente precisa da união, do amor, do afeto, da fraternidade. Os princípios do evangelho são esses. Não são das rivalizações, das exclusões, das dissensões, das brigas, da violência, da morte. Não é esse o princípio do evangelho, não é. Jesus que está interpretando assim, está interpretando errado. Jesus veio para todos, veio para os ladrões, veio para as prostitutas, veio para os homossexuais, veio para os negros, veio para todos, veio para os leprosos. O que a gente está vendo aí é coisa do humano, não mete Jesus no meio, nem mete a espiritualidade superior, são coisas da gente mesmo, é nosso reflexo lá do que eu tenho em mim, do meu lado sombrio, do que Bira tem, do que ela tem, do que todos vocês têm. É o melhor que a gente tem para hoje, é o que está aí. E a gente tem que fazer o quê? Já o que tem para hoje é isso, ganhou o candidato A. Ok, não era o que eu queria, meu Deus, eu queria o B, mas agora eu vou ter que conviver com ele 4 anos. O que é que eu posso fazer enquanto cristão, porque todo mundo aqui é cristão? Eu tenho que agora dizer assim, no meu coração, eu tenho que reservar um lugar para esse homem. Podia ser uma mulher, mas eu não consigo, eu tenho raiva dele. Não, trabalho no evangelho. Qual é o princípio do evangelho? Eu não preciso caminhar com o inimigo, eu não preciso estar de mãos dadas com ele, mas eu posso desejar o bem a ele. Isso não significa que eu sou conivente com as ideias dele, não significa que eu estou alinhando com o que ele pensa, mas assim tem lá no evangelho, seu inimigo é seu inimigo, você não tem que ter ele o mesmo carinho que você tem do amigo. É óbvio que Jesus disse isso. Amarás ao vosso inimigo no sentido de quê? Está no evangelho segundo o espiritismo. Amar e não desejar o mal, não querer que ele se perca na vida, é dizer assim, olha irmão, eu não consigo conviver com você não, Bira, porque você tem isso, mas eu lhe desejo que você tenha sorte nas suas escolhas, porque as escolhas de um presidente que Bira aqui, e ele não, é um mel que ele compra mais doce, é uma pedra que ele pinta mais bonita, aqui é uma coisa entre a gente, mas lá em cima repercute na vida de milhões de pessoas que estão abaixo. Então qualquer um dos dois que esteja no governo ou na nossa presidência, vibremos a partir do dia 30 para que aquele cara dê certo. Não vai brigar dentro de casa com um e com o outro, meu Deus, sei o que, agora você vai ver o inferno, não vai fazer política favorável ao outro dar errado, nem o outro, enfim, é viver o evangelho no dia a dia. O mínimo que eu peço a vocês é isso, vibrem por ele, orem por ele, porque eles são humanos, comuns e imperfeitos. Então quem estiver lá, vai estar também tentando dar o melhor que pode, no nível de consciência que atingiu, que pode não ser o de Bira, pode não ser o meu, pode não ser o do seu Arapiraca, que está em outro nível de consciência. Não é um Pititinga, não é um Emmanuel, não é um André Luiz, não é uma Joana de Ângeles. Olha quando a gente tiver essas pessoas no poder. Não é um Eurípides Bassanufo, não é um doutor Adolfo Bezerra de Menezes, porque
porque já mostrou que está no amor, está na vibração. Se ele é presidente, ele iria gerenciar com amor, e aí ia ter que fazer a gestão do país baseado no Evangelho. Os outros não, são atrapalhados, porque somos como nós. Não julguemos eles, oremos por ele, e para quem ganhar, vibremos, mesmo contrariando aquilo que vai lá no nosso íntimo. Oh meu Deus, eu não queria Bira, eu queria Flávio, mas não foi Flávio, foi Bira. Oh Bira, em nome de Jesus. Aí pode dizer assim, vai meu irmão, vai, faz o seu trabalho, eu estou vibrando para que você faça o melhor, para que a população receba essa energia do que você vai entregar. Então, a Marta vai dizer, eu dei o título, qual é o seu modelo? Olha o que ela diz. Situado em um tempo de gritantes contrastes, observas o triunfo dos ímpios e sagazes, enquanto as multidões de famintos se multiplicam nas ruas. Olha que coisa, ela está dando uma faca, é facada. Aqui ela fala como espírito de escola que é, como Joana quando escreve, quando Emmanuel escreve, quando André Luiz escreve, quando Manuel Flamengo de Miranda escreve. Esses espíritos têm um compromisso com a verdade. Eles já são discípulos do Cristo, não são perfeitos. Perfeito só tem um, Jesus de Nazaré. Os restos, todos eles, ninguém atingiu a perfeição que Jesus, puro na terra, só foi Jesus. Buda não era puro, Gandhi não era puro, Mahatma Luther King não era puro, São Francisco não era puro. Esses não são puros. Puros que a gente conheceu foi Jesus, ok? Maomé não era puro, se perdeu. Outros tantos que passaram por aí não eram puros. Puro é Jesus, na visão que a gente tem e que o Espiritismo nos traz. Então tudo mais tem impureza. Estamos nos limpando. Bem-aventurados os puros de coração, ou os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Quanto mais limpos de coração estivermos, mais conseguiremos ver o Senhor, ver o nosso Pai, o Criador, porque a gente se liberou daquelas cargas vibracionais pesadas que nos impedem de mostrar a nossa melhor versão. Então ela continua. Constatas a derrocada da ética nesse ou naquele vulto de projeção. Olha aqui, isso não é uma lição. Por isso que eu peguei o tema e falei da política, porque eu sei que ela está dando recado. Olha o que ela diz, constatas a derrocada da ética nesse ou naquele vulto de projeção. Você tem um vulto de projeção que é a Bíblia, fala sempre, ele é um vulto de projeção nacional, mas você vai ver ali que tem uma derrocada da ética nele. Ô Flávio, tem um vulto de projeção que está sendo uma visibilidade nacional, mas tem ali uma derrocada em mim também da ética. Ou seja, onde o discurso muito bem elaborado dos lábios se faz arrebatador, mas não consegue ocultar a podridão moral em que este se encontra mergulhado. Olha como Marta é, gente. Como é que eu não amo esse espírito? Eu amo essa criatura, amo. Aí quando termino de fazer o Marcel, muito obrigado, querido, gratidão infinita por essas oportunidades de você ser o intermediário dessas mensagens chegarem até nós, que consola o coração. Ela não vai falar em nenhum momento por A nem por B, não vai ter. Quando você vê espírito assim, doutor Bezerra, psicólogo, dizendo que tem que ser, não é espírito de escola. Espírito de escola não fica tomando partido por A nem por B. Ele sabe que todos são filhos de Deus. E como filhos de Deus que são passíveis de equívocos. Ele ama todos. É assim que é. É um teor que deixa você com a responsabilidade de refletir. Você não vai ver em nenhum momento aqui ela dizendo nenhum de um candidato nem outro. Não fica claro. Porque fala do humano. E todos somos humanos. Podemos nos encaixar, inclusive eu. Repito, inclusive eu. Então, buscas no cenário da convivência alguém que te inspire confiança, mas quase todos os teus modelos estão assinalados pelo conchavo, com as sombras, ou se fizeram reféns de grupos unicamente interessados em defender pautas do egoísmo. Olha que mensagem. Olhas com imenso desapontamento o campo religioso de teus dias e constatas a pregação num sentido e a vivência em outro, te produzindo asco e desencanto crescente. Falo de mim, sempre faço isso nas minhas exposições. Eu tenho 11 anos fazendo palestra. Eu digo sempre, tudo que eu falo a vocês, eu não vivo não. Eu queria, tudo que eu digo aqui, que eu prego, qual o ideal? Tudo que eu falo, penso e faço, se fosse coerente e congruente. Eu conheci uma pessoa que era coerente e congruente com tudo que falava, o que pensava e o que fazia. Só Jesus, que conseguiu a congruência com tudo. Tudo, eu estou dizendo tudo. Tem alguns que são como eu, coerentes com algumas coisas boas que pensam, que falam e que fazem. Eu não estou dizendo que tudo que eu penso, faço, eu não faço, não. Eu estou dizendo coerente com tudo o que fala e tudo o que pensa, aplica na prática. Só Jesus. Os outros eram meio atrapalhados. Pensava elevado, falava elevado, do amor, mas na hora de viver se atrapalhava um pouquinho. Falando de mim, então nem tudo que eu falo a vocês, não é que eu estou vivendo, eu estou tentando viver.
procurando viver, meu vir a ser, meu objetivo é esse, é minha meta. Eu quero viver essa meta de espírito justo, bom, amoroso, caridoso, fraterno, solidário, indulgente, tolerante, paciente, mas eu não estou assim ainda, ok? Tá claro? Porque aí vocês me pegam no trânsito, fazendo uma transgressão. Olha para lá, palestrante, falando de corretor, de quem ele é, ó, dando fechada, é horrível. A gente é público, quantas pessoas tem aqui, eu não sei nem quem é. Pode ter aqui um algoz meu, alguém que tem raiva de mim da infância, que a gente brigou alguma vez, sei lá, ou fiz alguma besteira com algum de vocês, você não vale nada, miserável. Eu digo, opa, como fizeram com o Pititinga. Pititinga era o que? Era o presidente da Federação Espírita, na União Espírita Baiana, numa plenária de Pititinga, que é o nosso querido, que trabalhava com o Coronel Flamengo Miranda, um bêbado levantou no meio da casa de Pititinga, lá no terreiro de Jesus, e disse assim, você é um velho que não vale nada. O Pititinga estava na tribuna, como eu estou aqui, só que ele tinha uma envergadura moral a ponto de superar aquilo de forma íntegra, porque ele era íntegro. Eu não tenho integridade de um Pititinga, de um Bezerra, eu não estou longe deles. Mas quando o cara disse aquilo, ele fez assim, ó, tá vendo, pessoal, tá no livro, sabe qual? Nos bastidores da obsessão, de Manuel Flamengo Miranda, essa história tá lá. Eu via falar, todo mundo contava isso, mas nunca tinha visto escrito, tá lá, e eu grifei, queria tanto dizer, ipsis verbis, como tá no livro, mas eu não consigo. Mas mais ou menos assim, ele levou e disse assim, tá vendo? Digamos, levantou esse rapaz aqui, cheio da cachaça, estava lá no centro, chegou aqui bêbado, a gente vai impedir que o bêbado entre, ele entrou, levantou e disse assim, ó, você não vale nada, você é um vagabundo. Eu digo, epa, e aí Pititinga, ao invés de falar, bafa o caso, ou chega, segura a mina, você que é forte, segura esse cara, não deixa ele falar de mim não. Ele falou assim, epa, deixa ele falar, diga mais, meu irmão, você é um velho, não sei o que, corrupto. E ele foi ouvindo, aí ele fez assim, já acabou, irmão? Acabei. Tá vendo, pessoal, isso tudo que ele fala de mim é verdade. Olha que coragem. Que coragem, porque ele fala de algo da sombra, que ele viveu um dia, ou que em algum momento ele já teve essa tendência de viver daquele jeito. Então, oremos por esse irmão, porque ele está revelando o meu lado sombrio. E aí o pessoal aí o bêbado não aguentou, começou a chorar, era um obsessor que pegou ele, e a bondade de Pititinga, diante daquela cena, desarmou o espírito leviano, e aí ele caiu no chão em prantos. Perdoe, velhinho bom, contra você nós não conseguimos. Ou seja, olha que coisa linda, contra ele, que era um velhinho bom, eles não teriam condições de macular a imagem, porque é o poder da moral que a pessoa tem, é o que sustenta. Então a gente aqui, todo mundo é mesmo que farinha do mesmo saco, um caminhão um pouquinho mais, outro caminhão um pouquinho menos, mas aqui não tem ninguém nem melhor nem pior. E outra coisa, quem vem para a tribuna como eu, é que às vezes é o mais necessitado. Não é porque está aqui, porque está melhor do que ninguém que está aí não, viu? Eu ficava aí na época, lá na Cobem, achando que quem estava na tribuna já tinha atingido um grau de consciência mais ampliado. Não, às vezes está atrapalhado lá, e por isso que está fazendo palestra, para poder ver se melhora. Se de tanto eu falo essas coisas para você, também você está bem aqui conectada comigo, essa jovem, para ver se eu vivo, e eu vejo se um dia eu vou viver o que eu estou dizendo, porque não é possível de tanto repetir. Eu falei terça, falei ontem, falo hoje, falo sábado. Falo todo dia dos mesmos assuntos, e como é que eu não vivo, minha amiga? Ela sabe que convive comigo quando não vale muita coisa. Já teve a oportunidade de estar perto de mim. Eu valho alguma coisa, mas não muita coisa, como muitos me dão o valor que eu tenho. Eu tenho que ter essa clareza. A diferença é que eu reconheço já isso, que eu já não estou lá onde eu gostaria, mas eu estou olhando para minhas sombras e querendo caminhar com a bondade, com o evangelho para chegar lá, mas eu não estou lá. Eu não estou. Então, se um dia vocês verem aí envolvido em qualquer coisa, aí Flávio aí, ó, transmitiu aí no trânsito, atropelou alguém, digamos, eu não bebo mais, né? Que eu tenho aí, foi escolha minha, tem 22 anos que eu não estou bebendo álcool, mas digamos naquela época que eu bebia, atropelou, fez uma besteira, pronto. Ah, mas ele não dizia aquilo, eu disse o que para vocês aqui, irmãos? Que eu falo, mas nem tudo que eu falo eu vivo, mas eu estou me esforçando. Não venha me botar nesse lugar, no pedestal de alguém que já atingiu o que eu estou dizendo, porque esse é um lugar que não é o meu. Se vocês colocam, é problema de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, amém, irmão, amém. Amém. O pastor falando. Então, ela continua dizendo: e se visitas as páginas da história, remota ou recente, lá está a galeria dos que fizeram de suas vidas verdadeiro apostolado de abnegação a serviço de causas humanitárias. Sócrates, pelas ruas de Atenas, instruindo a juventude sobre ética e filosofia. Queria parabenizar o microfone, viu? Está top de linha. Vocês fizeram o quê? Maravilhoso. Fizeram mudança aqui das caixas, foi? Não, é sério, não está caindo de uma vez. Fez alguma coisa? Pô, tá massa o som, acústico, eu vi no retorno aqui. Som. Então, Péricles, o notável estadista, até bancada agora para apoiar livro. Poxa, a casa já era virada, um negócio sério.
evoluindo demais. Os cards de bira agora, tudo bonitinho, né? Tá tudo melhorando, é isso aí, a gente tem que evoluir sempre. Os amigos. Quem é o Rodolfo? Ele tá aí atrás. Você está melhorando os cards, porque os cards que Bira mandaram, Ave Maria. Eu não dá não, Bira. Isso aqui está meio feito na tora aqui, eu vou pedir, vou fazer, minha esposa tinha que fazer. Agora não preciso mais, você faz, já acabou seu. Pronto, Rodolfinho, gratidão, que está bonitinho. Então, Péricles, o notável estadista, insuflando as massas na construção da democracia. Está citando agora as pessoas que passaram pelas histórias. Moisés, conduzindo o povo na busca da terra prometida, entre a canícula do deserto e os cânticos de esperança. Já vai terminar, viu? Faltam 5 minutos, eu sei. Mais tarde, bem mais tarde, Martinho Lutero e suas lutas pela reforma de sua igreja, que havia se divorciado de Jesus, porque Martinho Lutero é a reforma protestante, né? Calvino e Lutero, e depois está aí o protestantismo como tal, o catolicismo, e brigando entre si, continuam as brigas espíritas, e com candomblecistas, com bandistas, todo mundo aqui no caso, sem ser os outros, são cristãos, os protestantes católicos espíritas são os cristãos, até os candomblecistas também acolhem o cristianismo, o Cristo, como Oxalá, né? Enfim, tem toda uma história aí de cristãos brigando entre si, que é isso que Cristo pregou, todo mundo está entendendo errado esse homem aí. Jesus não pregou nada disso que eu estou vendo, não. E aí vai dizer, mais tarde, bem mais tarde, Martinho Lutero e suas lutas pela reforma de sua igreja, que havia se divorciado de Jesus com a Inquisição, com as cruzadas, eu estou lendo São Francisco de Assis de Miramês, vendo lá toda a atrocidade que foi vivida. São Francisco de Assis é o retorno de um evangelista. O apóstolo amado voltou com São Francisco, para ver se ajudava a igreja a sair daquele propósito que ela estava se perdendo em muitas alegorias e coisas externas, e perdendo a essência do cristianismo primitivo, que veio para os pobres, para os menos favorecidos, e não para aquela ostentação, como vivia a igreja na época do papado, matando todo mundo, fazendo a Santa Inquisição, Santo Ofício. Que Santo Ofício é esse? Que manda matar o outro, manda Joana d'Arc para a fogueira, porque é uma médium, é um herege. É isso que Jesus fez? Que interpretação equivocada. Foram as forças sombrias que estavam obsediando as pessoas das igrejas. É isso que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje em várias denominações, no espiritismo, no catolicismo, é muita gente obsediada, e aí a obsessão é coletiva, porque são justiceiros, esses espíritos que estão lá querendo impedir que o progresso ocorra, interferindo nas nossas mentes incautas, e que ficamos nessa loucura, brigando, e não percebem na cara que o caminho do amor não pode ser o que está aí, essa briga que está aí fora, não pode ser isso. Então, os heróis das artes, da música, da ética, da religião e da política passaram. Teu olhar tenta enxergar um paradigma que arranque as massas da letargia, que inocule esperança, que produza novo fermento entre os desiludidos. Sob manipulação diária, Marta vai dizer, milhões de seres humanos seguem vendo sem enxergar, ouvem sem escutar, e perderam momentaneamente a capacidade de discernir. É o que eu estou vendo aí. Olha se não está falando da política. É isso que ela está falando. Simplesmente acreditam, confiam cegamente. É assim que a gente está. Um monte de gente cego guiando cego. Os que têm um pouco de bom senso de não é possível que seja isso aí, não, gente. Não é possível que seja por aqui ou por ali. Tem alguma coisa aí que não está condizente com o que eu sinto no coração do que o Cristo pegou, pelo amor de Deus. Não é possível que vocês não percebam. Então, confiam cegamente, se deixam robotizar e arrastar por falsas lideranças. Ele está falando aqui nas políticas, não está dizendo nem de A nem de B, falsas lideranças. O lobo sabe muito bem como usar a vestimenta do cordeiro. O gavião se fez pomba mansa. A serpente imita a minhoca inofensiva. E o coiote jura proteção ao galinheiro. Fique nisso. Onde localizar o herói de tua imaginação fértil? Alguém que encarne o ideal de desprendimento, de trabalho em favor de todos? Que transite entre diferentes sem anátema? Que não jogue no lixo princípios morais quando as circunstâncias lhe sejam desfavoráveis? E que não mercadeje com o apoio alheio, pactuando com o atraso e a insensatez. Lembra-te uma vez mais do herói da cruz. Sua causa residia acima dos interesses de César. Jesus, os interesses deles eram acima de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, quando quiseram tentá-lo com a moeda. Ele soube se sair de forma muito linda. Transitou entre corrompidos e corruptores e não se deixou tisnar pelas águas turvas das falácias de ocasião. Ceou com indignos e não teceu julgamento de suas condutas.
constrangido a opinar num caso suposto de adultério, aquela da mulher adúltera, trazido ao ambiente público para apedrejar a mulher. Ele que dentre vós, que não tiver que equivocar, atira a primeira pedra. Então quem pode atirar pedra nos caras que estão lá? E em nenhum de nós que cometa delito, quem dentre vós não tivesse equivocado, pode jogar pedra. E todo mundo foi saindo desde os mais velhos até os mais moços, ninguém meteu pedra, porque via que também estava vendo ali, era o que tinha na sua sombra dos seus delitos, e cada um foi saindo. Então, ele, constrangido a opinar num caso suposto de adultério, trazido ao ambiente público, perguntou quem estava isento de erros e conseguiu poupar aquela vida frágil de um julgamento arbitrário, não endossando o seu equívoco, e numa sociedade misógina e preconceituosa. Ele não endossou o equívoco da mulher. Olha, eles não te condenam, eu também não te condeno, faz e não torne-se equivocado. Ele não disse que continue fazendo o que você está fazendo, vai, tem uma nova chance. É assim que Jesus é. Ele é a benevolência, ele é o amor, ele é a indulgência, ele não é intolerância, ele não é a odiosidade, ele não é a raiva, ele não é a excrescência, ele não é a separatividade. Eu não vi nada disso com Jesus. Se estão entendendo que Jesus é isso, para mim, estão se equivocando. E finalmente, intimado a demonstrar os seus poderes ante sua prisão, fez estátua de silêncio, entregando-se a Deus. Seu trono foi uma cruz de infâmia e loucura coletiva, patrocinada pela obsessão que tomou conta de milhares. Jesus é Barrabás, Barrabás, solta Barrabás. Meu Deus, é como se eu estivesse lá na tuba daqueles enlouquecidos. Eu recebi Jesus no jumentinho, e de repente agora mesmo o mesmo povo que acolheu Jesus está mandando ele ser crucificado e liberar o ladrão, que era Barrabás. Vai ficar com Jesus, Barrabás, libera Barrabás, e levamos Jesus ao madeiro. Então, aquele a quem ajudou, desertaram, foram embora. Os curados, os leprosos, curou 10, um só voltou, simplesmente sumiram. E ele, por amor, volveu da noite triste do sepulcro, quando ele ressuscita no terceiro dia, para reimplantar seu programa de governo nos corações desalentados, alegria nos abatidos, fé nos descrentes, bom ânimo naqueles que o desespero converteu em estátuas de sal, renovação nos estagnados do espírito, confiança para quem já não tinha em quem ou que, confiança para quem já não tinha em que ou quem acreditar. Se algum estado, meus irmãos, pessimista de alma, começa a construir em tua intimidade um reino de ilusão e desesperança, azedume e amargura, acautela-te contra esses algozes da alma. São tiranos da esperança, carrascos implacáveis da fé, e estão a serviço da amargura. Imuniza-te contra esses vírus cruéis, vai à farmácia de Deus e sobe o xarope do júbilo, reergue teu otimismo combalido, investe nas flores vencendo baionetas, e avança entre escolhas e lutas, desafios e percalços. Se o tempo presente não te sugere um herói que venha salvar o mundo dessa anarquia e da atual crise de valores, recorda Jesus, toma-o como modelo e guia, e segurando na mão de Deus, prossegue tua marcha. Nada nem ninguém pode te arrebatar do esquema divino. Marta Juazeiro, 16 de outubro de 2022. Essa era a mensagem de hoje, que nós possamos, nessa finalização, encontrar um modelo seguro, aquele que nunca se corrompeu, aquele que nunca se conspurcou, aquele que nunca violentou, aquele que nunca discriminou, aquele que só fez amar, e nos amando mostrou o roteiro seguro a ser seguido. O roteiro é o Evangelho, e o nosso final, o nosso objetivo final é o Cristo. Ele é o nosso modelo. Se tivermos ele como modelo e seguirmos o roteiro que ele deixou, porque ninguém pode dizer que não tem um roteiro. Qual roteiro, Flávio? Qual roteiro? O Evangelho do Cristo. Se vocês estiverem conectados com o que está nas Escrituras, certamente farão as melhores escolhas e não estarão sendo vítimas das sombras para causar a balbúrdia e o transtorno que o nosso país pode enfrentar, a depender da escolha de cada um de nós. Que Jesus nos ampare, nos ilumine, nos guie, nos dando a orientação devida para que sigamos o caminho do amor e não o caminho do desamor. Muita paz e até o próximo encontro, se Deus quiser. Vamos agradecer a nossa irmã.
Se vocês quiserem depois seguir e ver a palestra, tá no meu canal do Instagram, Flávio Nery de Azevedo, tá bom? E as mensagens de Marta também no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, ou Facebook, Flávio Nery de Azevedo. Todos os lugares é a mesma coisa. E meu contato, se quiser, para poder falar qualquer coisa, pode pedir a Bira ou a minha querida ali, tá bom? Tá autorizado. Eu vou terminar aqui. E se vocês puderem, não for pedir demais, só um pedido, orem por mim, tá bom? Eu preciso de oração, bote meu nome por favor. É isso que eu estou querendo dizer, mas não só hoje, agora. Mantenham as preces de vocês nesse período que está de muita turbulência e as interferências vêm muito forte para o meu campo, querendo também me detonar. Eu preciso fazer ações. Bote. E se as entidades comunicar, doutrina eles aí, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar por esse filho de Deus. Essa alma desgarrada. Fique quietinho aí pra gente orar. Já tô quieto, vou beber minha água. Como é que ora assim, meu Deus?